Alerta Geral. São 7h31. A falta de oficiais de justiça para o cumprimento de mandados e notificações atrasa julgamento de processo em comarcas do interior do Ceará. Advogados reclamam da paralisação desses julgamentos na cidade de São Benedito, na região da Serra da Ibiapaba, de onde fala o nosso correspondente Carlos Alberto. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Serra da Ibiapaba, planeja realizar uma manifestação em frente ao Fórum de São Benedito, em protesto dos advogados contra a falta de oficial de justiça. O objetivo é cobrar do Tribunal de Justiça do Ceará uma solução para o problema que afeta a população de São Benedito desde abril de 2020. Sem um oficial de justiça, não há cumprimento de mandados e as citações, em sua maioria, não são cumpridas. O sistema do judiciário não funciona a contento, portanto. Essa tem sido uma demanda cobrada insistentemente pela OAB, inclusive já tendo realizado reunião no ano passado com o Tribunal de Justiça. O próprio juiz da comarca de São Benedito tem reivindicado a presença de oficial de justiça ao tribunal. A comarca de São Benedito, segundo a OAB, conta com mais de 4.000 processos. A omissão do Tribunal de Justiça em relação à Serra da Ibiapaba tem sido uma constante, segundo reclama o presidente da OAB na Ibiapaba, doutor Alberto Fernandes, o Betão. Muito embora tenha promotor de justiça, tenha juiz titular na comarca, com a ausência de oficial de justiça fica totalmente inviável que o sistema funcione perfeitamente. E essa tem sido uma demanda constante da OAB, inclusive em reunião final do ano passado com o Tribunal de Justiça, o próprio juiz titular da comarca de São Benedito já tem demandado diversas vezes junto ao tribunal para que nomeie um oficial de justiça para lá, explicando a dificuldade, explicando a problemática da ausência desse oficial de justiça. A comarca de São Benedito conta com mais de 4.000 processos, e aí nos parece que a omissão e a inércia do Tribunal de Justiça em relação à Ibiapaba é uma constante. Conforme reclama a OAB, falta também juiz titular no Juizado Especial de Tianguá há 3 anos. E ainda há ausência de juiz titular em Ipu, também há 3 anos. A comarca de Ipu é vara única, prejudicando assim o andamento de milhares de processos e a população. Com notícias da Serra da Ibiapaba, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. A cidade de São Benedito não é a única no Ceará que tem lentidão no julgamento de processo por faltas de oficiais de justiça. A situação, segundo o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, Wagner Venâncio, é ainda mais crítica em outros municípios, como, por exemplo, Tauá e Santa Quitéria. Luzenor, bom dia ouvintes. Realmente a comarca de São Benedito não tem oficial de justiça, assim como as comarcas de Iracema e Jaguaretama. Isso prejudica sobremaneira a prestação jurisdicional, porque o juiz prolata uma decisão e não tem quem cumpra, fazendo com que os processos demorem mais ainda por conta da carência deste profissional, que é o oficial de justiça, que faz levar as ordens judiciais a efetivar as ordens judiciais. Portanto, é uma situação difícil que só se resolve com concurso público. E é por isso que, além dessas 3 comarcas que não têm oficial de justiça, Guaretama, Iracema e São Benedito, nós temos comarcas com quadro deficitário que está levando a uma sobrecarga de trabalho desumano. Posso citar aqui a situação da comarca de Quixadá. Quixadá, na análise do Tribunal de Justiça, é para ter 11 oficiais. E lá só tem 2 oficialas. E uma está em licença. E Quixadá tem 2 comarcas vinculadas. Então, portanto, você tem uma oficiala para a zona urbana de Quixadá, a zona rural de Quixadá e mais a zona urbana e rural de mais 2 comarcas vinculadas a Quixadá. É a situação mais, digamos, desumana que há no momento, é na comarca de Quixadá. Agora, nós temos também situação crítica, a comarca de Tauá, uma comarca que tem vinculada Arneiroz e vai ter agregado mais 2 comarcas, Parambu e Quiterianópolis. E nós temos 2 colegas na comarca de Tauá e um colega na comarca de
Quiterianópolis. Temos uma situação difícil em Limoeiro do Norte, que só tem uma oficiala de justiça, um município grande, Limoeiro. Nós temos uma situação de Morada Nova, onde só tem um oficial de justiça. A Copiara só tem um oficial de justiça. Portanto, são situações... Em Santa Quitéria, que é o maior município em extensão territorial do estado do Ceará, só tem um oficial de justiça. Assim como temos essa situação em outras comarcas. Como também temos a situação da comarca de Juazeiro do Norte, segunda cidade do estado do Ceará, é uma comarca que tem hoje 10 oficiais, mas pelo nível de demanda precisaria de pelo menos mais 10 oficiais de justiça. Portanto, essa é a situação, os oficiais de justiça estão sobrecarregados de trabalho, a demora que há não é um comportamento desidioso, é fruto do excesso de trabalho e da carência de oficial de justiça. Entendo que a solução seria concurso público, é o concurso público, ou que o tribunal, nós temos hoje 10 aprovados no último concurso que impetraram o mandato de segurança, e se fosse possível... dentro desses processos, haver um acordo e esses colegas serem nomeados, para ir minimizando a situação dessas 3 comarcas que não têm e reforçar essas comarcas deficitárias. Portanto, o quadro da categoria oficial de justiça no estado de Ceará é um quadro deficitário que necessita desse profissional, apesar do avanço tecnológico, apesar de toda a digitalização de processo, das comunicações por meio remoto, mas a presença do oficial de justiça se traz necessária e urgente para encher essas comarcas, dotar essas comarcas com esses profissionais para dar vazão às ordens judiciais emanadas. A presença de oficiais de justiça, segundo o presidente do sindicato, Wagner Venâncio, que você acaba de ouvir e nos acompanhar também, pelas redes sociais do Ceará Agora, é necessária e urgente. E uma situação, Beto Almeida, nesse relato do Wagner Venâncio, é que onde não tem oficial de justiça ou onde há sobrecarga no trabalho desses oficiais de justiça, os processos não andam. E o cenário é para quem hoje tem processo, faz parte de alguma ação no Tribunal de Justiça, principalmente nessas comarcas onde falta oficial de justiça, é um quadro crítico e que exige paciência e, às vezes, Beto, angústia para quem espera o julgamento de um processo. Como pode o judiciário andar, Beto Almeida, sem oficial de justiça? Olha, Luciano, a gente sabe, como bem citou aí o presidente do sindicato, Wagner, falando de que houve avanço na digitalização, avanço, logicamente, no modo de proceder de forma virtual ao cumprimento dos mandados judiciais, e isso se aplicou, de certo modo, durante a pandemia, para aqueles casos mais urgentes. Ainda assim, a gente tem que reconhecer que é essencial a presença física dos oficiais de justiça nas comarcas para fazer o cumprimento desses mandados. Senão, a coisa realmente não anda. Você imagina o seguinte, vamos começar por aí. No interior, nós não temos um sistema, por exemplo, Zenor, de internet que funcione a contento, com qualidade, com rapidez no serviço de conexão, para que esse serviço, para que esse trabalho seja feito. E tem certos trabalhos numa comunidade do interior que são realizados na zona rural. Então, esse trabalho precisa, claro, da atuação firme e presente do oficial de justiça. E a gente está falando dessa falta de oficial de justiça em algumas comarcas. Aliás, não é um caso, 1, 2, são várias comarcas, mas eu me lembro que nós já fizemos entrevista aqui com o Wagner, o presidente do sindicato, falando de um concurso público, Zinu, feito em 2014. Nós estamos em 2021, 7 anos depois, e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará simplesmente ainda não fez a convocação de todos os aprovados. Ou seja, tem um concurso, esse concurso fez uma seleção, tem gente selecionada que foi aprovada e simplesmente não se tratou ainda disso, de forma completa. Alguns foram convocados diante de muita pressão, mas o fato é, por que não se convoca os aprovados nesse concurso? E também um caminho, Beto Almeida, para se cobrar uma solução para esse problema que afeta milhares e milhares de pessoas no interior do Ceará e na região metropolitana de Fortaleza, é pressionar, como estão fazendo os advogados da região da Ibiapaba, cobrando que é um direito de todos, principalmente das partes de uma ação,
no que tramitam nessas comarcas. Então, os advogados estão aí cumprindo esse papel e que cabe ao Poder Judiciário, que, por sinal, nessa quinta-feira foi procurado o nosso repórter Carlos Alberto, encaminhou ao Tribunal de Justiça um pedido de informações a partir dessa situação enfrentada pelo município pela comarca de São Benedito, que se retrata também uma realidade em outras cidades do interior do Ceará. Mas, até o início desta edição do Jornal Alerta Geral, a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça não nos encaminhou qualquer consideração sobre essa cobrança. Mas é um assunto que nós vamos continuar tratando aqui no Jornal Alerta Geral, porque mexe com a vida de milhares de cearenses. São 7h42, na reta final do bate-papo político. O jornalista Beto Almeida, os vereadores de Fortaleza e os deputados estaduais se preparam para o início das atividades na próxima segunda-feira. Atividades também que serão retomadas no Congresso Nacional com a eleição para a presidência da Câmara Federal e do Senado no dia 1º de fevereiro. E localizando mais aqui, focando mais para os nossos casos aqui, na capital, por exemplo, as duas sedes do Poder Legislativo, né, o estadual, que é a Assembleia Legislativa do Ceará, e o municipal, que é a Câmara Municipal de Fortaleza, retomam suas atividades na próxima segunda, dia 1º, dizendo, de forma híbrida, num formato virtual e presencial. Na Assembleia Legislativa haverá a posse da nova mesa diretora. Depois, o atual presidente ainda, interino, Fernando Santana, dará posse e, a partir daí, uma sessão virtual. O governador Camilo Santana não faz aquele discurso presencial no plenário da Assembleia Legislativa. Ele vai fazer aquele discurso, né, virtual, por meio eletrônico e, logicamente, dando início aí à retomada dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa. Na Câmara Municipal de Fortaleza, do mesmo jeito, retomada dos trabalhos, de forma virtual, inclusive, só lembrando que na Assembleia Legislativa, por exemplo, apenas os deputados estaduais e também na Câmara Municipal, os vereadores, terão presença garantida em plenário. Na Câmara dos Deputados, e no Congresso Nacional como todo, também no Senado, a grande, vamos dizer assim, a expectativa é em relação à eleição para a presidência das duas casas. Lembrando que lá começa a eleição a partir das 4 da tarde e vai ser necessário a presença dos deputados federais. Os deputados aqui da bancada federal do Ceará terão que estar lá e senadores também, porque essa sessão vai ser em votação secreta, Luzinon. São 7h44 para finalizar o bate-papo político. O Ceará registra diariamente aumento no número de casos de Covid-19. Nessa quinta-feira, o prefeito do município de Redenção, Davi Benevides, em mensagem pelas redes sociais, revelou que após o pai, secretário do Planejamento, Mauro Filho, ter tido teste positivo para a Covid, e a mãe dele, do Davi, a irmã e a namorada também registraram positivo nesse exame realizado, como conta o repórter Wellington Lima. O prefeito de Redenção no Maciço de Baturité, Davi Benevides, o PDT, comunicou na tarde dessa quinta-feira, em nota pela internet, que após o pai, deputado federal Mauro Filho, testar positivo para a Covid-19, a mãe Marisa, a irmã Georgiane e a namorada Gariele fizeram exames e confirmaram a infecção pelo coronavírus. Em nota em suas redes sociais, Davi afirma que todos estão bem e permanecem em quarentena. Por precaução, também realizei meu exame e informo a todos que deu negativo, destaca Davi, para em seguida acrescentar: sigo tomando todas as precauções para evitar ser contaminado. O deputado federal Mauro Filho, que está licenciado do mandato e hoje ocupa a Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, testou positivo para o coronavírus e desde a quinta-feira da semana passada está em isolamento social, seguindo o protocolo médico. O secretário Mauro Filho agradeceu as mensagens que vem recebendo de apoio ao tratamento que realiza para recuperar a saúde. Com informações da região do Maciço de Baturité, para o Jornal Alerta Geral, Wellington Lima. E para finalizar, Beto Almeida. Olha, Zeno, aproveitando aí essa declaração aí dada pelo prefeito, né, de Redenção, Davi, aí vem a preocupação em relação à questão do número de doses, da continuidade da campanha de vacinação, e depois veio aquela ameaça do Butantan de vender as vacinas produzidas aqui no país para outros países aqui da América Latina, porque simplesmente o governo federal não estabeleceu ainda um calendário de compra
das doses, o governador Camilo Santana e outros governadores aqui do consórcio da região Nordeste formalizaram interesse em adquirir essas novas doses da Coronavac. É pelo jeito, dizendo, tem que os governadores sair, tomar a frente, porque se depender do governo federal, ele quer deixar essa decisão lá para maio. Assim, fica difícil você fazer projeção, você fazer um planejamento, você garantir, inclusive para a população, que todos serão vacinados dentro do prazo. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Quero convidar a você a nos acompanhar amanhã a partir das 7 horas da manhã pelo rádio e pela internet, no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Muitos esclarecimentos e informações, orientações sobre BPC, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria rural e aposentadoria urbana. Comigo e com o professor Tiago Albuquerque. É o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, a partir das 7 horas da manhã. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa sexta-feira. Um bom dia a todos, bom final de semana, até segunda. O Ceará